costumamos gostar de falar sobre o lado épico do Império Romano, grandes batalhas nas quais heróis, contra todas as probabilidades, salvaram o Império Romano vez após vez do abismo da destruição. Nós gostamos de olhar para mapas do Império Romano e como ele se expandiu para um tamanho incrível, ou gostamos de admirar a arquitetura romana e as impressionantes estruturas que os antigos romanos construíram. Porém, com tanta fascinação pelo Império Romano, às vezes esquecemos algo. Assim como agora, naquela época, a população do Império era composta por 50% de mulheres. E, ao olhar para todas essas conquistas épicas do Império Romano, tendemos a esquecer que 50% da população. Então, como era a vida das mulheres no final do Império Romano? Como mudou ao longo dos séculos? Como era diferente de viver no início do Império Romano? E a vida das mulheres teria melhorado mesmo no Império Romano tardio? Roma nunca teve igualdade de direitos entre homens e mulheres. Na realidade, era muito desigual. As mulheres tinham muito menos direitos do que os homens e desde os primórdios da sociedade romana, elas desempenhavam um papel completamente diferente do dos homens. Mulheres livres na sociedade romana, por exemplo, eram reconhecidas como cidadãs do Império Romano, mas não podiam ocupar cargos políticos. Sua posição inferior na sociedade era especialmente visível durante espetáculos públicos. Após o tempo de Augusto, as mulheres só eram permitidas nos assentos mais altos do anfiteatro, mesmo depois dos cidadãos comuns, os plebeus. Claro, sempre havia exceções, e quanto maior o posto social de uma mulher, maior a probabilidade de ela poder, em alguns casos, ocupar os assentos da frente, especialmente no caso da família imperial. No entanto, em geral, as mulheres comuns tinham um posto ainda mais baixo do que a classe social mais baixa. A sociedade romana era muito patriarcal, e portanto uma mulher sempre seria definida como filha ou mais tarde como esposa em relação primeiro ao pai e depois ao marido. Embora algumas mulheres conseguissem alcançar um alto nível de educação, como Cornélia Metela, esposa de Pompeu, que era conhecida por sua habilidade musical e seu conhecimento de matemática, literatura e filosofia, isso certamente não era a norma. Mulheres eram esperadas como donas de casa, e suas habilidades domésticas eram mais elogiadas que feitos intelectuais. Eles eram esperados para administrar a casa e gerar filhos, e, portanto, a virgindade e a pureza sexual eram qualidades culturalmente muito valorizadas que eram consideradas absolutamente importantes para a estabilidade do Estado romano. Logo, o adultério era duramente punido. Uma mulher não tinha direitos iguais perante a lei e era praticamente impossível para uma mulher se divorciar de um marido abusivo. Mulheres escravas logicamente não tinham direitos, e como tal eram especialmente propensas a abusos e muitas vezes eram vendidas para a prostituição. Agora, como pode imaginar, os contraceptivos daquela época não eram tão eficientes quanto hoje, resultando em muitas crianças indesejadas. Mas como essas crianças seriam vistas como excluídas, o aborto era a norma. O aborto na época romana era, como pode imaginar, bastante brutal. Arqueólogos descobriram grandes pilhas de ossos de bebês fora das cidades romanas antigas, pois essas crianças abortadas, ou às vezes também as nascidas regularmente, que eram indesejadas, eram simplesmente descartadas fora das portas da cidade. Uma prática muito cruel, onde, como se pode imaginar, o sofrimento tanto dos bebês quanto das mães deve ter sido além da imaginação. Portanto, no Império Romano, as mulheres geralmente levavam vidas brutais. E como regra geral, podemos dizer que quanto menor a posição social de uma mulher, mais brutal era sua vida. Escravas sofreram mais, enquanto mulheres de níveis sociais elevados às vezes tinham acesso à educação e liberdade relativa. No entanto, mesmo que esperassem ter filhos, e com a medicina muito subdesenvolvida de uma sociedade pré-industrial, isso geralmente terminava mal para a mãe, pois a mortalidade durante os procedimentos de parto sempre era alta, mesmo para mulheres de alto status social. Somente com práticas religiosas mulheres poderiam ter certa liberdade relativa. O culto das Vestais Virgens, respeitado pela sociedade, durou até 394 d.C. As Vestais Virgens gozavam de muitas liberdades e eram adoradas pela sociedade. Mas mesmo isso tinha desvantagens, pois elas tinham que abster-se de qualquer forma de relação sexual por um período de 30 anos, o que na prática não era tão fácil de seguir, e as punições por quebrar essa lei eram completamente severas. Então, se a vida das mulheres no Império Romano em geral não era tão agradável,
Como era a vida das mulheres no final do Império Romano? Então, o Império Romano após cerca do ano 300 depois de Cristo, era melhor ou pior do que a vida das mulheres no início do Império? A resposta pode surpreendê-lo. Se é um nerd de Roma como eu, adorará os anéis detalhados e outros acessórios romanos feitos à mão pela loja SPQR. Esses caras fazem itens realmente incríveis, cuidadosamente artesanais, e você certamente encontrará algo na sua loja, link na descrição. E eles até fazem o único e oficial anel do canal Majorianus, que você pode encomendar em bronze e até mesmo prata para honrar o legado do Imperador Majorian. Acredito que Majorian ficaria orgulhoso ao ver isso. Com o código Majorianus, você ainda recebe 10% de desconto em cada um dos seus itens, então vá conferir a incrível loja. Costumamos ser ensinados que o Império Romano tardio era degenerado, um estado fracassado, e que a vida então era muito mais miserável do que no Império Romano primitivo. E isso era certamente verdade para os homens. A probabilidade de morrer no serviço militar era, obviamente, bem maior nos séculos IV depois de Cristo do Império Romano Ocidental do que, por exemplo, no reinado de Adriano. E mesmo assim, de maneira geral, a vida das mulheres no Império Romano tardio era melhor do que a das mulheres no Império Romano primitivo. E aqui o surgimento do cristianismo desempenharia um papel importante. Primeiro de tudo, as mulheres desfrutavam de um status social consideravelmente mais elevado dentro dos círculos cristãos do que no da sociedade pagã romana. Por isso, as mulheres tiveram um papel importante na adoção do cristianismo. Mas o cristianismo teve outro efeito muito positivo para as mulheres. A prática inumana de abortos forçados foi proibida quando o cristianismo chegou ao poder, pois agora toda vida era vista como valiosa e sagrada, e portanto, mesmo destruir a vida de um bebê era um pecado mortal. Isso diferiu drasticamente da sociedade romana anterior, onde o aborto era visto como uma prática médica completamente rotineira e normal. Assim, as mulheres adotaram o cristianismo com maior zelo do que os homens, pois lhes oferecia alguns benefícios reais da vida, proteção contra abortos forçados brutais e ainda mais influência e status social nesses círculos cristãos. Não surpreende que as maiores defensoras do cristianismo primitivo fossem mulheres. Frequentemente falamos sobre a influência de Constantino no mundo romano com seu edicto de tolerância ao cristianismo. No entanto, o que muitas vezes é esquecido é que provavelmente a mãe dele, Helena, teve uma forte influência sobre ele e ela era uma devota cristã. Constantino até nomeou a Augusta imperatriz e deu-lhe acesso ilimitado ao tesouro imperial. Disse até que ela foi a responsável por descobrir a verdadeira cruz e trazê-la para Roma em 327, mas, é claro, isso não pode ser verificado e pode muito bem ser parte da propaganda imperial de Constantino. No entanto, mostra impressionantemente que as mulheres eram algumas das mais ferrenhas adotantes iniciais do cristianismo, pois desfrutavam de mais liberdade sob esta religião do que tinham nos séculos anteriores na antiga sociedade greco-romana. E, é claro, não precisa dizer que as mulheres certamente tiveram tão pouco divertimento quanto os homens quando o Império Romano Ocidental foi invadido por invasores germânicos. Enquanto os homens morriam brutalmente nos campos de batalha, muitas das mulheres foram estupradas ou vendidas como escravas ou destinos semelhantes horrendos. Agora, naturalmente, pensaríamos que a vida das mulheres após a queda do Império Romano Ocidental se degradou muito no restante do Império Romano. Mas fascinante, não é bem verdade. Na verdade, a vida das mulheres melhorou muito no Império Romano do Oriente que sobreviveu. E aqui, a famosa imperatriz Teodora, esposa do imperador Justiniano, desempenharia um papel crucial, pois ela promulgou muitas leis que protegiam as mulheres e aumentavam o papel e o poder das mulheres na sociedade romana do Oriente. Durante o reinado da imperatriz Teodora, o ato de estupro foi considerado punível com a pena de morte e os bens do estuprador foram transferidos para a vítima do assalto. Esta lei se aplica a todos presentes no estupro, independente de status ou posição social. A Teodora também garantiu que as mulheres tivessem o direito de possuir e herdar propriedades, o que marcou um avanço significativo, concedendo às filhas e esposas um verdadeiro poder social. As filhas agora tinham a capacidade de transmitir a riqueza da família e, em caso de morte do marido, a esposa poderia reivindicar a propriedade e a fortuna. Esse novo status legal sozinho empoderou mulheres em todo o império de forma tangível. Em contraste com o presente, as oportunidades para mulheres nos campos profissionais eram extremamente limitadas.
Além dos papéis socialmente aceitáveis que envolviam trabalhar em casa e criar uma família, como tecer, cuidar ou assar, ainda não existia o conceito de um grupo considerável e reconhecível conhecido como mulheres profissionais, salvo uma exceção. Um número considerável de mulheres foram empregadas em teatros e bordéis. Enquanto esta classe profissional de mulheres enfrentava estigma social substancial, sua indústria era um dos poucos espaços onde as mulheres podiam trabalhar publicamente fora dos limites das estruturas familiares tradicionais e ganhar renda real. Consequentemente, as leis que tratavam de assuntos jurídicos relacionados a este grupo marginalizado e socialmente sem poder deveriam ser consideradas audaciosas e abertamente apoiadoras das mulheres em geral. Mas Theodora tinha a intenção de tratar as mulheres profissionais de sua sociedade, mesmo que fossem prostitutas, como verdadeiras profissionais. Ela entendeu que essas prostitutas, atrizes, mímicas e cantoras ganhavam rendas que poderiam sustentá-las e renda igualada à independência. No entanto, os donos de casas de tolerância detinham autoridade legal e opressiva sobre essas mulheres. Assim, Theodora transferiu a autoridade legal dos donos do bordel para as próprias prostitutas. De acordo com a nova legislação, as mulheres não podiam mais ser forçadas a se prostituir. Se uma mulher escolhesse voluntariamente se envolver na prostituição, mas posteriormente desejasse sair, as leis de Theodora tornavam ilegal para um dono de bordel impedir sua saída. Theodora insistentemente garantiu a aplicação dessas novas leis. Quando ela descobriu que os donos de bordéis estavam contornando a legislação fazendo as garotas prestar juramentos de nunca deixar os bordéis, ela respondeu proibindo esses juramentos. Ela determinou que o governador provincial e o bispo-chefe eram responsáveis por aplicar esta lei, concedendo-lhe supervisão direta sobre um número gerenciável de homens influentes. Atribuindo 2 pessoas para aplicar a lei, se o governador impedisse a saída de uma mulher de um bordel, o bispo tinha autoridade para anular a decisão do governador. Theodora, tendo sido uma concubina a serviço de um governador provincial, compreendia plenamente a extensão do poder que esses homens exerciam sobre as mulheres. Assim, ela implementou certos controles e equilíbrios. Durante séculos, o casamento entre as classes superior e inferior foi proibido. Por lei, uma prostituta nunca foi permitida se casar com um nobre. Theodora também aprovou legislação para abolir esta restrição. Ela também reformou as leis de divórcio, eliminando a exigência de consentimento mútuo, pois anteriormente um homem poderia simplesmente se recusar a dar o seu consentimento, impedindo assim que uma mulher obtivesse um divórcio. Theodora pôs fim a esta lei injusta. Além disso, ela garantiu dotes iguais para homens e mulheres. Antes disso, os dotes das mulheres que entravam em um casamento eram geralmente significativamente maiores do que aqueles do lado do noivo. Ela também tornou extremamente difícil para as mulheres serem forçadas a se casar. Theodora também introduziu leis que protegiam mulheres que eram culpadas de crimes. Em vez de serem encarceradas em prisões comuns com homens, o que era obviamente problemático, prisões especiais dentro de conventos foram construídas especificamente para elas. Portanto, de forma contraintuitiva, as vidas das mulheres no Império Romano Tardio realmente melhoraram em relação ao Império Romano Inicial, excluindo, é claro, o Império Romano Ocidental Tardio, onde as vidas dos homens e das mulheres eram igualmente muito pouco divertidas. Mas uma mulher vivendo em Constantinopla em 560 d.C., graças às leis de Theodora, na verdade desfrutava de muito mais direitos e possivelmente poderia levar uma vida mais feliz do que uma mulher 560 anos antes durante os tempos do Imperador Augusto, o que certamente pareceria surpreendente e contraintuitivo para muitos. Assim, podemos ver impressionantemente, com outro exemplo, como em alguns aspectos a vida no Império Romano Tardio poderia ser melhor do que no Império Romano Inicial, algo que muitas vezes é injustamente negligenciado por historiadores e cultura popular. E por favor, curta e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano Tardio. E, por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou associação do YouTube, pois a sustentabilidade deste canal depende do seu apoio. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube e quero agradecer a cada um que está apoiando este canal de qualquer forma.
E se você quiser saber mais sobre como exatamente o Império Romano Ocidental caiu, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. E se você quiser saber mais sobre por que a vida não era divertida para homens e mulheres igualmente no final do século V ocidental, você pode assistir a outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da História Romana, Gratias Tibi Agou e Bene Valete.